2025 está praticamente aí batendo na nossa porta, então é hora de sabermos um pouco mais sobre esse ano, como ele irá reverberar na nossa vida, o que podemos esperar de mais um ano, de mais uma oportunidade. Então hoje eu estou aqui para passar para você uma análise numerológica do ano de 2025 e falar para você também como é que esse ano ele pode impactar a sua vida, o que nós podemos esperar tanto a nível pessoal quanto a nível mundial também. No final desse vídeo eu vou passar para você um cálculo e esse cálculo ele vai servir para você descobrir qual é o seu ano pessoal. Por quê? Nós temos o ano numerológico universal, que nesse caso aqui é o número 9, já dando um spoiler aí para você, o número 9 que vai reger o ano de 2025. Porém, na vida pessoal de cada um, a numerologia ela vai considerar que nós temos o nosso ano pessoal. Então, ao final desse vídeo, assim como eu fiz no ano passado, né, você que me acompanhou aí, você vai lembrar, eu vou deixar um cálculo aqui para você fazer e descobrir qual é o seu ano pessoal. Vou deixar também um link que levará você ao meu site para que você possa saber qual é o significado do resultado que deu o seu ano pessoal, certo? Vamos aqui então começar, pessoal, fazendo uma analogia para que você possa entender uma coisa. Recapitulando, ano de 2024 foi um ano de número 8. Eu expliquei tudo para você aí no ano passado, né, falando sobre esse ano de 2024. E se você for pegar, por exemplo, a previsão numerológica do ano passado e trazer aqui para esse momento atual, você vai ver o quanto isso já reverberou na nossa vida, mesmo que ainda tenhamos aí alguns meses pela frente para que o ano de 2024 ele possa finalizar. E dentro da numerologia, nós consideramos ciclos de 1 a 9. Então, na numerologia, por exemplo, nós não temos aí um número 10. Nós consideramos 1 a 9 e depois do número 9, nós consideramos os números mestres, que é o número 11, 22, 33, 44, 55 e por aí vai. Então, nós chegamos no ano de 2024 no número 8. E o número 9, ele é o regente do ano de 2025. Então, nós estamos falando aqui de uma completude, de uma finalização de ciclo. Por quê? O número 9, ele é o final da jornada, ele é o final dessa linha. Então significa que em 2025 nós estamos vivendo uma finalização de ciclo na nossa vida de 9 anos. Isso significa que você vai desencarnar? Não. Isso significa que você passou por um processo de evolução, né, de 1 a 9, ou seja, dentro desse período de 9 anos aí na tua vida, onde você teve o quê? Aprendizados, desafios, vivências, né? Você expandiu de alguma forma, você evoluiu, você buscou por determinadas coisas. Então, você chegando no ano de 2025, significa, né, que você está tendo a possibilidade e a oportunidade de finalizar esse ciclo que você viveu aí de 1 a 9. O número 8, que é o ano de 2024, ele falou muito sobre a matéria, o dinheiro, o trabalho, a dedicação. Então ele trouxe muitas questões aí palpáveis, né, para a nossa vida, problemas que a gente precisava resolver, muito tendo a ver com matéria, né, com outras pessoas também. Só que o número 9, ele é totalmente diferente. Então, o número 9, o significado dele para você, na numerologia, ele vai falar muito o quê? De sabedoria, de conhecimento, de finalização de ciclo, de finalização de coisas também na nossa vida, de limpeza, de compaixão, de amor próprio também, mas o amor do número 9, ele é um amor mais altruísta, né? Ele é um amor mais relacionado também à compaixão, às questões aí do mundo, as questões da natureza. O número 9 também ele vai trazer muito aspecto da religião, da filosofia de vida, da maneira que você tem aproveitado a sua vida. Vamos entender uma coisa aqui que eu vou falar para você, que é o seguinte: se em 2024, com o número 8, nós lidamos com muitas questões materiais, o número 9 em 2025, ele vai trazer a sutileza de determinadas situações na nossa vida. Então, por exemplo, se em 2024 eu fui muito para o lado da matéria, ou eu busquei muito reconhecimento na matéria, ou até mesmo questões relacionadas a um sentido maior na vida na matéria, no número 9, esse sentido ele está em algo mais sutil, em algo que é maior do que o material, em algo que é maior do que o dinheiro, ou qualquer outro bem que você possa ter. Então você consegue entender aqui um pouco da profundidade desse número, sendo regente aí do ano de 2025 na nossa vida. Então, a gente pode esperar determinadas situações muito relacionadas assim, a algo mais metafísico, eu diria, porque em 2024 a gente falou o quê? Do físico, da matéria. Então, em 2025 nós vamos falar de algo que é mais, digamos que extraterrestre, né? Vamos dizer assim. E não é que a gente vai ser abduzido aí para nenhum lugar, né? O planeta ele vai mudar para um outro planeta, não, ele já está mudando. A gente sabe aí da questão, né, da transição planetária que está acontecendo já tem um bom tempo, da 3D aí, 4D para 5D, é um processo que ainda vai durar um certo tempo também, mas aqui esse extrafísico, né, que eu quero dizer, é algo maior. Então,
Então não estaremos buscando esse entendimento, esse reconhecimento na matéria, mas muito pelo contrário, a gente tem uma tendência a buscar, a procurar aí coisas mais relacionadas à espiritualidade, coisas mais relacionadas com questões de um sentido muito maior e relacionado também à sua filosofia de vida ou o que você pensa que é a sua própria vida, o que você pensa que é essa jornada que você está vivendo e que você está passando aqui, certo? Então eu quero falar aqui para você também o que é que você pode, né, esperar desse ano de 2025 na nossa vida, né, mas também no mundo aí como um todo. E o primeiro ponto que eu destaquei aqui, né, no nosso material, na nossa lista, é o aumento pela busca do conhecimento. Então você mesmo que está me escutando nesse momento e me vendo, você pode ter uma vontade muito grande de buscar mais conhecimento sobre você, que é o autoconhecimento, né? Você pode ter vontade de fazer uma faculdade, uma graduação, um mestrado, um doutorado. Você pode ter muita vontade também de buscar mais conhecimento sobre a própria espiritualidade, sobre alguma religião que intriga você ou chama a sua atenção. Você pode ter vontade aqui de querer saber o que você veio fazer aqui. Eu diria uma coisa para você, que é o seguinte: esse ano é o ano onde a gente pode se questionar assim, qual é a nossa missão de vida? Qual é o nosso propósito? O que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Qual é o nosso papel aqui nessa terra? Perguntas aí, né, que já não é de hoje que muitas pessoas estão se questionando sobre isso. Então, não é um ano onde tendemos a deixar isso passar batido, né? Aquela coisa de, eu não sei para onde eu estou indo, da onde que eu vim, para onde eu vou, deixa assim mesmo. Não, tem algo que vai instigar, incomodar de forma positiva para que a gente possa buscar aí esse tipo de conhecimento ou esse tipo de resposta também. Outro ponto aqui que eu trouxe para você é o quê? A busca, né, por um significado maior em relação a tudo que você está fazendo na tua vida. É como se houvesse em 2025 um questionamento da humanidade para onde as coisas estão se encaminhando com determinados acontecimentos. E eu já quero falar aqui para você uma coisa também que é o seguinte: o número 9 a nível mundial, ele pode trazer muita questão de finalizações, como por exemplo, natureza retomando ao lugar de que um dia ela já pertenceu, né? Isso aqui, por exemplo, a gente está falando de uma cidade ali, ou um espaço que foi ocupado, foi desmatado, foi destruído, né, por pessoas, a natureza ela pode estar ocupando novamente o lugar dela de volta. Vocês vão ver isso aí acontecer, né? Grava isso que eu estou falando, lembra aí que quando acontecer você vai lembrar do que eu falei aqui para você também, porque o número 9, nessa questão natural da coisa, ele vai trazer uma finalização de ciclo, mas é uma finalização de ciclo aonde algo maior e verdadeiro tem que tomar o seu lugar de volta, né? Eu não estou falando aí de briga, de disputa, não. Isso também pode acontecer, tá? A nível aí mundial, até porque na astrologia, que é a outra previsão que eu vou trazer aqui para você, a gente vai falar também de determinados movimentos que podem trazer revoluções e outras questões. Mas aqui na numerologia, o número 9 é assim, é o natural da coisa, entende? Então por isso que eu disse para você sobre a questão aqui da natureza. A gente pode ver e ter aí a prova de várias questões que a natureza ela vai trazer também para a nossa vida. Outra coisa aqui que eu trouxe, que é um ponto muito bom, né, estou falando dos pontos positivos até o presente momento, é o aumento de questões sociais, ou de trabalho social, de ajuda social, de pessoas aí tendo talvez um aumento da própria compaixão em ajudar aqueles que são mais necessitados. A gente pode ver que movimentos sendo feitos também para ajudar esse tipo de pessoa, esse tipo de questão, instituições, né, de caridades, por exemplo, podem estar aumentando, ou de alguma forma também pessoas aqui resolvendo ajudar instituições que já existem. E o último ponto que tem a ver com esse penúltimo aqui que eu coloquei é o aumento da ajuda no geral. Por quê, pessoal? O número 9, ele vai falar da compaixão. Então, eu olho para o outro, eu vejo o problema do outro e eu posso ter até mesmo aqui uma vontade maior do que talvez eu não tinha antes de abraçar a causa do outro para mim, trazer a causa do outro para a minha vida, que é onde aí a gente vai começar aqui a falar agora dos pontos negativos do número 9. E o primeiro deles tem a ver com isso. Por quê? Um ponto negativo aqui do número 9, a gente pode esperar em 2025, é o fato de você esquecer-se de você e priorizar os outros. Colocar os outros em primeiro lugar em prol do próprio detrimento. E não é isso que o número 9 ele quer de nós, né? Ou que ele nos aconselha, direciona a fazer. O número 9 é o número do eremita, né? Da carta do tarô do eremita. E você que acompanha a leitura de tarô já tem um bom tempo, você vai saber que o eremita ele é o quê? A introspecção, né? É aquele momento de caverna, onde a gente vai buscar por algo maior dentro de nós mesmos. Não é lá fora, é dentro de nós. Só que aí o número 9, de forma negativa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu não queira olhar para dentro de mim e eu busque resposta fora. Então aqui a gente pode estar falando de um aumento até mesmo de fanatismo,
né, pessoas aqui aí fanáticas na espiritualidade, tudo é espiritualidade, né, tudo, às vezes um copo ali que eu empurrei na mesa foi a espiritualidade que deixou o copo cair, você entende? Aqui a gente vai para o lado que é do fanatismo religioso e do fanatismo a nível também daquilo que você acredita. Lembra que eu disse para você que o número 9 ele tem muito a ver com a filosofia de vida? É sobre isso. Então, se as pessoas que vão levar o lado, né, religioso da coisa, o lado espiritual da coisa, para o lado do fanatismo, e é um dos pontos negativos aí que a gente pode ver. Então, de repente, tem religiões, né, que já estão dentro desse caminho, ou pessoas que estão nesse caminho, pode aumentar esse número aí de situações e de pessoas também nesse tipo de condição, tá? Infelizmente, pessoal, um segundo ponto aqui também que eu trouxe, né, não gostaria que ele estivesse aqui, mas a gente precisa lidar com a verdade das coisas, é o aumento da depressão. Porque o número 9 nesse ponto ele vai trazer a introspecção, mas a introspecção negativa é o excesso da mesma e é às vezes o comodismo no sentido de não querer resolver uma situação que eu sei que existe dentro de mim. E com isso eu não estou dizendo que as pessoas que têm a depressão, elas fazem isso de forma consciente, não. Mas o 9, ele também tem a ver com a inconsciência, com o lado inconsciente das coisas. É onde talvez a pessoa ela tenha uma dificuldade de buscar a própria ajuda, ou de aceitar ajuda, de pedir ajuda. Ela acha que ela se recolhendo de uma determinada maneira, de forma exacerbada, ela vai conseguir resolver o que ela precisa resolver. E não é muito bem assim, tá? Por isso que o 9, ele tem essa lidança da compaixão, porque vai lembrar a gente que apesar das situações internas, tem também o lado de fora. E não é sobre o problema de alguém que é maior do que o problema de outro alguém, não é sobre isso aqui, mas é saber que todos nós podemos nos ajudar e aos poucos ir resolvendo aí o nosso problema. Mas nesse ponto negativo a gente pode sim ter um aumento da introspecção e também da depressão, perdão, e dessa introspecção exagerada, trazendo aí problemas para a vida de quem colocar essa prática, né? Outra questão aqui, a solidão. A solidão, ela pode bater na porta de determinadas pessoas ou determinadas pessoas que já se sentem, né, de alguma forma, com esse sentimento de solidão ou abandonadas, né, esquecidas, esse sentimento ele também pode aumentar. Então, para você que de repente agora, que você está me ouvindo ainda nesse ano de 2024, que é um ano de número 8, e você já está um pouco assim, você já se sente sozinho, desamparado, sem ajuda, sem alguém para poder estender a mão, ou até mesmo ali você acha que você é excluído de alguma forma, procure ajuda. Procure aqui conversar com alguém, né? Procure saber por que é que esse sentimento ele existe dentro de você. Não se esqueça que o número 9 ele vai te trazer, né, o conselho de você buscar resposta por aquilo que você está sentindo ou por aquilo que você está passando e não aceitar no sentido de negligenciar. É você aceitar sem saber que você tem aqui alguma questão que vai trazer para você o sentimento da solidão ou algo que aconteceu em algum momento da tua vida, mas não é você deixar isso falar mais alto, é você se afundar, né, nesse mar da solidão e de fato pensar, não tem nada e nem ninguém por você, porque tem sim, principalmente a espiritualidade. Não se esqueça que o número 9 ele vai falar muito da espiritualidade, mas com certeza tem também pessoas aí que amam você, né, que podem te ajudar de alguma forma, mesmo que você não saiba, porque eu sei que quem está com esse tipo de sentimento aqui pode realmente não ver esse tipo de situação ou ter dificuldade até mesmo de entender esse contexto, tá? Outro aumento também que a gente pode ter no lado negativo do número 9 é o aumento de questões aí de problemas mentais, né? Como, por exemplo, confusões mentais, ilusões, questionamentos relacionados a, por exemplo, a pessoa ela pensar que realmente é uma coisa e na verdade é outra coisa, né? Não estou dizendo a pessoa em si pensar que ela é uma coisa, ela é outra, mas coisas que a nossa mente ela tende a criar. Por isso que o número 9 ele vai trazer pra gente a busca pela verdade maior. Porque às vezes na matéria não vai ter a explicação daquilo que você quer, não vai ter a explicação da sua dúvida, não vai ter a explicação dessa solidão, né, dessa depressão, desse fanatismo religioso, só em algo maior. Entende? Então nesse ponto aqui, por isso que a gente está falando do quê? Do conhecimento, do autoconhecimento que vai poder trazer para você as respostas que você pode já estar buscando nesse momento. E mais ainda em 2025, tá? Então pode ter sim um aumento aí de problemas mentais, né? Questões relacionadas aí com a mente. Outra coisa também, o número 9, ele pode trazer aquele sentimento de arrependimento, né? De chorar pelo leite derramado de alguma situação. Por quê? Nós estamos falando aqui da finalização de um ciclo, né, de 9 anos de vida, vamos dizer assim, para você entender melhor aqui o que eu estou querendo te dizer. Então, quando você olha para trás, né, nesses 8 anos que você viveu, e você de repente pensa que você perdeu tempo
em alguma situação, ou até que se doando demais para alguém ou para algum contexto, pode bater aqui em você, em alguns momentos do ano, um sentimento de arrependimento. Um sentimento de que eu perdi tempo, não aproveitei minha vida até aqui. Qual que é o conselho para você nesse caso? O passado você não pode mudar, né? Mas é que você está numa finalização de ciclo, então é hora de você começar a mudar os seus comportamentos, a sua mentalidade, a sua consciência, buscar aqui conhecimento para você saber como você pode voltar-se mais para você mesmo, né? Se o seu caso aqui é você, de repente, achar que se dedicou demais a alguém ou alguma situação, né? E assim, eu tenho certeza de que nada do que você fez foi em vão. Então, algo positivo, de alguma forma, uma colheita aí disso, você pode tirar também, certo? Mas pode haver, sim, esse sentimento de arrependimento, ou aquele sentimento de chorar pelo leite derramado de alguma situação aí que não deu certo, ou você perceber que, assim, nossa, passou 9 anos da minha vida e eu não consegui determinada coisa, né? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de pensamento aqui, porque pode levar você para outros lados, para outra situação também. Outro ponto aqui negativo também que pode acontecer, tá? É o fato de nós percebemos o aumento de sacrifícios. E aí eu quero ressaltar uma coisa aqui. O que acontece? Esse tipo de sacrifício que eu estou falando aqui é questão de autodetrimento. Não é o significado, digamos que original da palavra, né, que ele foi deturpado com o tempo. Por quê? Sacrifício, ele vem de sacro ofício, que é um trabalho sagrado. Quando você vai se dedicar a alguma coisa que você quer obter um resultado na tua vida de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, sabendo que uma hora ou outra você vai alcançar fazendo ali um pouco de cada vez. Agora, o sacrifício do jeito que está aqui de maneira negativa é quando você se auto-sacrifica na saúde, no psicológico, no emocional, né? No tempo, no dinheiro, na energia, para conseguir alguma coisa. Só que nesse caso aqui também, esse sacrifício, ele pode estar muito relacionado ao outro, né? Eu me sacrificar pelo outro. E não, novamente, repito, dentro do trabalho sagrado, de às vezes assim, deixar um pouquinho aqui a minha coisa, né? Para poder olhar um pouquinho a coisa do outro, ajudar aqui o outro, entende? Nesse ponto. Só que nesse caso negativo, você se esquecer totalmente de você e focar totalmente na vida da outra pessoa e viver a vida do outro ao invés de viver aí, ao invés, né, de viver a tua própria vida. Que é o último ponto aqui que eu coloquei também, que é esquecer de você próprio. Pode haver esse aumento, pessoas perdidas por aí, né, lidando com problemas, por exemplo, psicológicos ou desenvolvendo problemas aí psicológicos também, tá? E, por exemplo, você que vai olhar para trás, vai ver que você se sacrificou por alguém e esqueceu um pouco de você, aí que bate o que? A questão do arrependimento. E aí você tem que se lembrar, o passado eu não posso mudar. E com certeza, né, forças maiores aí viu o que você fez, o que você tem feito até o presente momento, só que talvez agora, né, chegou a hora de você mudar, certo? Então, essa é a nossa análise numerológica para o ano de 2025 e agora eu vou ensinar para você como é que você vai descobrir qual é o seu ano pessoal, né? Aqui é o ano universal que todo mundo vai ser impactado, não tem para onde a gente correr, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa energia. Para quem estiver vivo, vai estar recebendo aí esse tipo de energia. Então agora você vai descobrir qual é o seu ano pessoal e isso vai ajudar você a saber aonde você deve focar. Porque sim, porque tem anos que não é favorável a gente movimentar determinadas coisas, né, determinadas situações ou determinados períodos também. E eu quero dizer para você o seguinte, eu faço o mapa numerológico, para você que não sabe, eu também sou numerólogo, né? Eu sou astrólogo, numerólogo e também tarólogo, mas a minha astrologia, ela é uma astrologia terapêutica, né? E eu não faço atendimento com ela, eu só faço vídeos aqui no canal para poder explicar para você, passar para você um pouco aí do conhecimento que eu tenho também, mas eu também trabalho com a numerologia. E se você quiser uma previsão completa, né, sobre a sua energia, eu faço um mapa numerológico, deixo aqui abaixo o meu site para você conseguir saber as informações, certo? E seria bom, né, você fazer para que você possa já entrar o ano sabendo não só qual é o seu ano pessoal, porque lá no mapa também vai ter uma explicação aí muito mais detalhada, mas também sua missão, seu destino, seus talentos ocultos, seus karmas, suas lições kármicas, né? Você poder equilibrar também a sua assinatura para estar alinhada com suas metas, com seus objetivos. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá no meu site, depois você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para agendar aí o seu mapa que fica pronto em até 7 dias úteis, certo? Então, vamos lá, pegue aí papel, caneta, lápis, né? O que você tiver disponível nesse momento e como que você vai descobrir qual é o seu ano pessoal. Então, você vai somar o dia do seu aniversário, o mês, mais o ano de 2025, nesse caso aqui, tá? Exemplo, uma pessoa ali que nasceu dia
12 de março. O que ela vai fazer? Somar 1 mais 2 mais 3. O zero pode desconsiderar, né, que a gente sabe aí que não vai alterar o resultado. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 9, que é o ano de 2025. Você vai chegar a um resultado. E aí, esse resultado que você chegar, o que você precisa observar? Como eu disse para você no início desse vídeo, na numerologia, a gente considera de 1 a 9. Depois vai para os números mestres. Então, vamos supor aqui que o seu cálculo deu aí o número 15. O que você vai fazer? Você vai reduzir esse número 15 de 1 a 9. Você vai somar 1 mais 5, que vai dar o número 6. Então, você vai lá no site, que eu deixei aqui abaixo para você, e você vai olhar qual é a explicação, né, do ano pessoal de número 6. O que está favorável, o que não está, o que você pode aí fazer na sua vida, tá? Outro exemplo, você que caiu aí um número, por exemplo, 42, você vai somar, né, 4 mais 2, que também vai dar o mesmo resultado, e você vai lá ver. Você que, por exemplo, deu o número 10, o seu ano é o ano de número 1, porque na numerologia não temos o número 10, somente até o 9. Leonardo, eu somei e deu um número mestre, deu o número 11, o número 22. O que acontece? Na questão do ano pessoal, a gente não considera o número mestre. A gente considera o número mestre como destino, missão de vida, propósito, talentos ocultos também. Mas como ano pessoal, não. A gente considera até o número 9. Então, o que você vai fazer? Para você que deu o número mestre, exemplo, número 22, você vai lá no site e você vai olhar tanto o ano pessoal de número 2, quanto o ano pessoal de número 4. Você que deu, por exemplo, o número 33, você vai olhar tanto o ano de número 3, quanto o ano de número 6, entende? Então, o número mestre que deu, você vai olhar ele sozinho, né, que seria a repetição ali, a duplicidade dele, mas você vai olhar também a soma dele. Você que, por exemplo, deu 55, né? 5 mais 5 vai dar 10. Não temos o 10 na numerologia. Então, você vai olhar o ano pessoal de número 5 e o ano pessoal de número 1 também. Porque quando dá um número mestre, significa que você tem a energia daquele número duplicada. Então você estará recebendo uma energia potencializada na tua vida, né? Você que, por exemplo, deu o número 55, você vai ver o número 5, ele vai estar potencializado na tua vida, mas por baixo dele ali, né, vamos dizer assim, também vai ter aí o número 1, que foi essa somatória, né, de 1 mais 0, que deu como resultado aí a somatória de 5, 1, 5 e deu 10, né? Então você vai reduzir e vai lá ver o número 1 também. Você que deu o número mestre, é um ano assim muito importante, né, para você também, não que para os outros números não sejam, mas é um ano onde você vai estar recebendo dobrado aquela energia ali. Então, por exemplo, o número 5, ele pode falar de contratempos. Então, é um ano que você pode enfrentar mais contratempo do que talvez você enfrentaria. E tudo bem, tá? Porque assim, não é nada aqui no sentido negativo da coisa, né, para te prejudicar ou algo assim. E essa análise e esse cálculo também, ele é justamente para você se preparar para o ano e saber como será o seu ano pessoal, certo? Pessoal, então é isso que eu tenho para vocês hoje. Lembrando que eu ainda vou postar aqui no canal a análise pela astrologia, e nesse mesmo vídeo da astrologia, onde eu vou falar do planeta regente, eu vou trazer para você também os orixás, as cores do ano, de acordo também com os orixás e com a numerologia e a astrologia, e o cristal, a pedra, né? Então aquele vídeo que vai englobar aí muita coisa para você também. Não perca, vou postar aqui no canal. No demais, gratidão e namastê.